Vitor Valente não gostava dos jantares de sexta-feira. Não porque fossem ruins. Pelo contrário, a governanta, Marina, cozinhava divinamente. Mas porque, nos últimos anos, eles se transformaram em um ritual de silêncio polido. Sua esposa morrera há 8 anos, o filho morava em Portugal com a família e ligava uma vez por mês apenas por protocolo. E a filha, Ana, vinha de São Paulo com tão pouca frequência que cada visita parecia um evento. Hoje ela estava sentada à frente dele, elegante, focada, em um terno risca de giz azul marinho, desconstruindo metodicamente uma salada de camarão. Tinha 32 anos, mas aparentava 27. Academia, alimentação regrada, procedimentos semanais. Uma empresária de sucesso, dona de uma rede de serviços urbanos que, em 5 anos, cresceu e se tornou um império com um faturamento sobre o qual Vitor preferia não pensar em voz alta. Pai, você não está ouvindo de novo? Ana olhou para ele com uma leve irritação. Estou ouvindo. Vitor desviou os olhos do prato. Você estava falando sobre a nova plataforma logística. Eu estava falando que a sua empresa está presa em 2010. Ela sorriu, mas não havia calor no sorriso. A Rota Norte poderia render 3 vezes mais se você parasse de ter medo da tecnologia. Vitor pousou o talher lentamente. Ana, eu entendo que em São Paulo tudo funciona via aplicativo e inteligência artificial, mas logística de transporte não é entrega de comida em domicílio. Aqui o que conta são as pessoas, a experiência, a reputação. Reputação. Ela soltou um riso irônico. Pai, seus clientes estão indo para a concorrência porque eles têm rastreamento online, rotas automatizadas, relatórios transparentes. E você ainda preenche guias de carga manualmente? Não é manualmente, contestou Vitor calmamente. Temos um programa de gestão. Que tem 20 anos, cortou Ana. Pai, eu não quero brigar com você. É só que você vive em uma torre de cristal, não vê o que acontece ao redor. Vitor tomou um gole de vinho, dando-se 3 segundos para não perder a paciência. Torre de cristal. Ele sorriu com desdém. Aninha. É você quem vive em uma torre. Fica no seu escritório na Avenida Paulista, gerindo tudo por uma tela, e as pessoas para você são números em uma planilha. Você não faz ideia do que é responsabilidade real. Ele inflamou. Responsabilidade real. Eu tenho 300 funcionários, presença em 14 cidades, contratos de milhões. Eu respondo por cada centavo. Através da contabilidade, assentiu Vitor. E eu respondo olhando nos olhos das pessoas, motoristas, carregadores, despachantes. Se alguém tem um problema, vem a mim, não escreve para o suporte técnico. Ana cerrou os olhos. Está bem, vamos testar. Já que você é tão do povo e eu sou desconectada da realidade, vamos trocar de lugar. Vitor ergueu a sobrancelha. O que você sugere? Não sei, ela deu de ombros. Talvez você vá para São Paulo ver como funciona um negócio moderno? Não. Vitor balançou a cabeça. Já que é assim, façamos o contrário. Você vem para cá, e trabalha na minha empresa. Como consultora. Ana sorriu com desdém. Não, como uma funcionária comum. Vitor inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. Por uma semana, você será minha motorista particular. Vai me levar para as reuniões, ficar na porta, esperar por horas. Sem regalias, sem tratamento especial. Veremos o quanto tudo isso aí é de verdade quando você enfrentar o trabalho real. Ana riu, pela primeira vez na noite, de forma sincera. Pai, você está falando sério? Motorista? Por quê? Está com medo? Vitor provocou. Ou acha que isso está abaixo da sua dignidade? Eu entendo como isso funciona tão bem quanto você. Ela não desviou o olhar. E se eu conseguir? Você admite que eu não vivo em uma torre de cristal? Ele ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Teimosia. Orgulho. Ela era igual a ele, e isso era, ao mesmo tempo, seu maior orgulho e sua maldição. Combinado. Vitor assentiu. Uma semana, como funcionária comum. Ana estendeu a mão. Fechado. Eles apertaram as mãos sobre a mesa, e Vitor pensou que não havia tão viva há muito tempo. Só um detalhe, acrescentou ele, servindo-se de mais vinho. Se não aguentar, perdeu. E aí, terá que me ouvir. Nada de palestras sobre digitalização por pelo menos 6 meses. E se eu aguentar? Ana estreitou o olhar. Então eu considerarei seriamente suas propostas de modernização. Sem desculpas. Fechado.
Ela sorriu com tanta confiança que Vitor quase se arrependeu de suas palavras. Na segunda-feira de manhã, Ana chegou à base da Rota Norte às 6h30. O amanhecer apenas começava a romper as nuvens. O ar cheirava a diesel. Ela deixou seu Range Rover a 2 quarteirões dali. Aparecer com um carro daquele seria tolice. Passou pela portaria a pé. O vigia, um homem de uns 50 anos ainda sonolento, percorreu os olhos pelo seu jeans e jaqueta. Pois não? Sou a nova motorista. Ana entregou o crachá temporário que o pai providenciara na véspera. Ana Oliveira. Substituição por uma semana. Ela usou o sobrenome da mãe. Era mais fácil assim. Na empresa sabiam que Vitor tinha uma filha. Mas ninguém a conhecia. E o sobrenome materno criava a distância necessária. Certo. O vigia assentiu. Vá para a expedição. Segundo andar. À esquerda. A expedição a recebeu com cheiro de café, fumaça de cigarro e o som de radiofrequência. Atrás da mesa estava uma mulher de uns 40 anos. Oliveira? Ela avaliou Ana de cima a baixo. Sou a Solange, despachante-chefe. Tem habilitação? Categoria B, 11 anos de experiência. Ana colocou a CNH na mesa. Sem multas. Limpa. Certo. Solange devolveu o documento. Ouça bem. Você vai dirigir para o próprio Valente. Motorista particular. Horário flexível. Pode não ter folga. Celular sempre ligado. Atenda na hora. O carro é o Mercedes preto no pátio. Pegue as chaves com o mecânico. Combustível, lavagem, manutenção, tudo por conta da empresa, mas preste contas de cada nota fiscal. Dúvidas? Nenhuma. Ana balançou a cabeça. Ótimo. Vá falar com o Pedrão na garagem. Ele te mostra o carro. Primeira saída às 9h. O Valente vai para o escritório central. Não se atrase. Ana desceu para a garagem. Paredes de concreto, penumbra, fileiras de veículos de serviço. Cheirava a óleo de motor e borracha. Pedrão era um homem corpulento, calvo e de rosto bonachão. Ora, novata. Ele limpou as mãos em uma estopa. Aqui está sua joia. Lavamos ontem. O Mercedes estava impecável. Ana deu uma volta nele, checou a pressão dos pneus, olhou sob o capô por puro instinto, embora soubesse que o mecânico já teria revisado tudo. Cuidadosa notou Pedrão com aprovação. Isso é bom. Escute, qualquer coisa. Me ligue na hora, tá? O Valente é um homem rigoroso, mas justo. Não o decepcione. Vou tentar. Ana sentou-se ao volante, ajustou os espelhos e o banco. Ficou sozinha no carro e, por um segundo, fechou os olhos. Uma semana. Apenas uma semana no papel de funcionária comum. O que poderia dar errado? Pontualmente às 9h, ela parou em frente à sede da empresa. Vitor saiu acompanhado de seu assistente, Ricardo Vorsa, um homem de uns 35 anos, postura atlética e olhar atento. Ana saiu do carro e abriu a porta traseira. Bom dia. Senhor Vitor Valente, disse ela em tom neutro. O pai assentiu, olhou para ela e sentou-se no banco de trás. Ricardo acomodou-se ao lado, abrindo um tablet. Escritório central, ordenou Vitor brevemente. Ana fechou a porta, assumiu o volante e partiu. No interior do carro, o cheiro era de colônia cara e couro. O pai e o assistente discutiam números, contratos e prazos. Ana ouvia com atenção parcial, concentrada no trânsito. Primeira parada, escritório central. Reunião com um cliente para expansão da malha logística. Ana esperou no hall, observando as secretárias com pastas e os motoboys entregando documentos. A vida comum de uma empresa comum. Segunda parada, o banco. Vitor passou quase uma hora lá dentro. Ana ficou junto ao carro, respondendo às perguntas do segurança do estacionamento, que queria saber há quanto tempo ela trabalhava como motorista. Primeiro dia, admitiu ela. Caramba, surpreendeu-se o segurança. Logo para o próprio Valente. Sorte a sua. Veremos. Ana sorriu. Terceira parada. Reunião com fornecedores de peças em uma zona industrial na periferia da cidade. Vitor saiu carrancudo. Ricardo anotava algo em um bloco. Eles estão subindo os preços, resmungou Vitor ao entrar no carro. Terceira vez em 6 meses. Talvez devêssemos trocar de fornecedor, sugeriu Ricardo. Vou pensar. O pai esfregou a ponte do nariz. Vamos para a base. Estou cansado. Ana os levou de volta. O dia chegava ao fim. Ela entrou no pátio da base e parou junto ao prédio administrativo. Obrigado,
Oliveira. Vitor saiu do carro. Amanhã às 9h, como sempre. Sim, senhor. Ana assentiu. Ela guardou o carro na garagem, e já ia saindo quando notou dois homens perto da entrada. Um vestia terno, o outro usava uniforme de trabalho. Estavam de perfil, conversando em voz baixa. Ana diminuiu o passo, fingindo checar o celular. A reunião com os chineses está marcada para quarta-feira, dizia o de terno. A voz era confiante. O Sr. Zhang virá pessoalmente. O Igor já preparou tudo. E se o velho teimar? Perguntou o outro. Não vai teimar, desdenhou o primeiro. O Igor tem uma garantia. Se o valente começar a discutir, mostram os papéis e ele se cala. O importante é que ele não perceba que eles estão falando mandarim. Aí tudo vai funcionar. O segundo riu. E por que ele saberia mandarim? Ele é só um transportador brucutu, passou a vida na estrada. Exatamente. O primeiro deu um tapinha no ombro do colega. Quarta-feira tudo se resolve. O Igor prometeu bônus se tudo correr bem. Ana sentiu um calafrio na espinha. Passou por eles tentando não apressar o passo, sem demonstrar ter ouvido a conversa. Saiu do pátio, chegou ao seu Range Rover e entrou. Lembrou da conversa. Chineses. Reunião na quarta. Garantia. Papéis. Para que ele não entenda mandarim. Seu pai estudara mandarim na faculdade. Fora sua primeira formação antes da economia. Ele nunca espalhara isso, exceto para um círculo íntimo de amigos e família. Para todos os outros, Vitor Valente era apenas um empresário de sucesso que construiu uma transportadora. Ana ligou o motor, pegou a estrada, dirigiu uns 3 quarteirões, parou em um posto de gasolina. Pegou o celular e ligou para o pai. Ele atendeu no terceiro toque. Ana? Pai, ela estava nervosa, escolhendo as palavras. Na reunião com os investidores, finja que não entende mandarim. Você vai se surpreender. Vitor ficou em silêncio. 2 segundos. 3. Entendido. A voz dele estava absolutamente calma, como se ela tivesse lhe informado a previsão do tempo. Não se exalte. Volte. Me leve para casa. E nem uma palavra a ninguém. Isso é importante. Tudo bem. Ana soltou o ar. Colocou o celular no painel e olhou pelo retrovisor. Atrás, 2 carros depois, estava um Toyota Camry azul marinho. O mesmo que ela vira de manhã no escritório central, e o mesmo que vira de relance perto do banco enquanto esperava o pai. Ana abasteceu, pagou e voltou para a estrada. O Toyota a seguiu, mantendo distância, mas sem se esconder muito. Alguém a vigiava. E agora Ana tinha certeza, a semana não seria nada entediante. A terça-feira começou com Vitor ligando para Ana às 7 da manhã. Mudanças no cronograma hoje, disse ele sem saudação. Me pegue às 8. Não vamos para o escritório, vamos direto para uma reunião. Envio o endereço. Tudo bem. Ana já estava de pé, passando café na cozinha do apartamento funcional. Aconteceu alguma coisa? Conversamos depois. Vitor desligou. Ana se vestiu rápido, tomou o café de pé e em 40 minutos encostava na casa do pai. Ele saiu pontualmente às 8, em um terno escuro austero com uma pasta de couro na mão. Sentou-se atrás sem olhar para ela. Vamos para o panorama, disse ele. Sala de conferências no 12º andar. Reunião com parceiros da Associação de Logística. Deve durar umas 2 horas. Entendido. Ana assentiu. Dirigiram em silêncio. Vitor olhava pela janela, batucando os dedos no joelho. Sinal claro de que estava tenso. Ana não fez perguntas. Sabia que o pai contaria quando achasse necessário. O panorama era um centro empresarial moderno no coração da cidade, com fachada de vidro e hall de mármore. Ana deixou Vitor na entrada, parou o carro no estacionamento subterrâneo, e subiu em seguida. No 12º andar, foi recebida por uma recepcionista com um tablet. Está com o Sr. Vitor Valente? Sim, sou a motorista dele. Certo, pode aguardar aqui, ela indicou poltronas confortáveis no hall. Se precisarem, chamamos. Ana acomodou-se, pegou o celular. 2 horas de espera. Abriu o e-mail, começou a revisar assuntos de seus negócios em São Paulo, mas os pensamentos voltavam para a conversa na garagem. Igor, chineses, quarta-feira, garantia. Quem era Igor? Ela buscou na memória a lista da diretoria da Rota Norte. Igor Duarte, diretor executivo. 44 anos, na empresa A7. Antes disso, trabalhara em uma grande corporação de transportes no Rio. Carismático, boa reputação,
palestrante frequente. E esse homem estava preparando uma armadilha para o pai dela. Ana sentiu vontade de invadir a sala, pegar o pai e tirá-lo daquele pântano. Mas Vitor não era bobo. Se ele disse, conversamos depois, era porque já tinha um plano. Exatamente 2 horas depois, as portas da sala de conferência se abriram, e Vitor saiu acompanhado de vários homens de terno. Trocaram apertos de mão. Alguém deu um tapinha no ombro dele, rindo de uma piada. Vitor sorria, mas com frieza. Ele aproximou-se dela. Vamos. Preciso passar na base, e depois no departamento jurídico. Desceram para o carro. Somente quando Ana pegou a via principal, Vitor falou. Quarta-feira, 14h. Reunião com representantes do grupo de investimentos chinês. Oficialmente, discussão de parceria e expansão de rotas para o Mercosul e Ásia. Igor Duarte organizou tudo pessoalmente, chamou o tradutor, preparou documentos. Você confia nele? Perguntou Ana com cautela. Confiava. Vitor ironizou. Até ontem. Liguei para Lúcia Lemos, chefe da segurança. Pedi que verificasse algumas coisas silenciosamente. E o que ela achou? Nada concreto ainda. Mas há estranhezas. As câmeras do pátio realmente não funcionaram na segunda-feira. Suposta falha técnica. Alguém do departamento do Igor solicitou o rastreamento das minhas rotas, embora não precisassem disso. E, na sexta à noite, o Igor se encontrou com alguém em um café perto do escritório. A Lúcia conseguiu a gravação da câmera de rua. A outra pessoa era de ascendência asiática. Ana apertou o volante. Então eles se prepararam com antecedência. Parece que sim, assentiu Vitor. Amanhã farei o que você disse. Vou representar. Veremos o que eles vão mostrar. Pai, é perigoso. Se eles realmente têm alguma garantia, algum dossiê, então eu ao menos saberei o que é. Ana, estou nos negócios há 40 anos. Já vi esquemas de todo tipo. Se o Igor decidiu me trair, é porque há algo sério. Melhor encarar de frente do que esperar o golpe às cegas. Ana calou-se. O pai tinha razão. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. A quarta-feira amanheceu nublada, com neblina baixa. Ana parou o carro na porta às 13h30. Vitor saiu calmo, focado, vestindo um terno cinza de 3 peças. Ao seu lado vinha Ricardo Vorsa com uma pasta. Escritório central, disse Vitor ao entrar. Sala de reuniões no 4º andar. O trajeto levou 20 minutos. Ana estacionou na entrada de serviço. Vitor saiu, ajeitou a gravata. Espere aqui, disse ele. Se precisar, eu chamo. Ana ficou no carro. Passaram-se 10 minutos, 15. Meia hora. Ela olhava para a entrada, contava as janelas, tentava adivinhar em qual sala o pai estava. Às 14h em ponto, uma BMW preta parou. Delas desceram 3 homens asiáticos de terno escuro. Um mais velho, uns 50 anos, cabelos grisalhos e caminhar confiante. Os outros 2, mais jovens, claramente assessores. Zhang Wei. Ana o reconheceu por fotos na internet. Representante de um grande grupo de investimentos chinês. Um negociador implacável. Em seguida, chegou outro carro, um Audi prata. Dele desceu um homem de uns 40 anos, cabelo penteado para trás, terno caro. Sorriso largo, dentes brancos, movimentos seguros. Igor Duarte. Ana sentiu o coração apertar. Eles entraram e o prédio pareceu engoli-los. Passou-se mais 1 hora. 1 hora e meia. Ana saiu do carro, caminhou pelo estacionamento para esticar as pernas. A neblina engrossava. Voltou para o carro, ligou o aquecimento. Finalmente, às 15h30, o celular vibrou. Mensagem de Vitor: suba. 4º andar. Sala 403. Espero na porta. Ana trancou o carro e quase correu para a entrada. Subiu pelo elevador, saiu no corredor de paredes bege. A sala ficava no final. Pela porta de vidro, via-se a mesa longa e silhuetas. Vitor estava encostado na parede. Rosto impassível, mas olhos brilhantes. Vamos, disse ele baixo. O que aconteceu? Ana aproximou-se. No carro. Desceram em silêncio, entraram no Mercedes. Ana ligou o motor, mas não partiu. Pai. Vitor suspirou. Você estava certa. Eles falaram mandarim entre si, livremente, sem vergonha. Achavam que eu não entendia. E o que disseram?
Que o verdadeiro objetivo da transação é transferir os ativos da Rota Norte para uma joint venture onde eles terão o controle acionário. Vitor falava pausadamente, mas Ana ouvia a fúria contida. Que as assinaturas devem ser obtidas hoje, enquanto eu estou maleável e sem entender a armadilha. Que o Igor tem papéis da contabilidade de uma subsidiária que podem me encurralar se eu resistir. Que papéis? Não sei ainda. Mas o Igor mencionou pagamentos fictícios e infrações fiscais. O Jang perguntou quão sério era. O Igor respondeu. O suficiente para colocar o velho na cadeia por 3 anos. Ana gelou. Isso é verdade? Não faço ideia. Mas se eles falsificaram documentos, e tenho certeza que sim, vá provar depois que não foi você. Enquanto durar a investigação, a empresa pode ser congelada, contas bloqueadas, e nesse tempo eles levam tudo. Ana começou a dirigir. As mãos agiam no automático, mas os pensamentos voavam. O que você disse a eles? Que preciso de tempo para estudar os documentos. Vitor sorriu amargo. Pedi para adiar a assinatura por uma semana. O Zhang franziu o senho, mas concordou. O Igor tentou insistir para hoje, mas aleguei necessidade de passar pelo jurídico e conselho. Tiveram que recuar. Então temos uma semana. Temos 3 dias no máximo, corrigiu Vitor. Depois disso, começarão a pressionar. E se o Igor sentir que eu percebi algo, ele destrói as provas e solta o dossiê antes da hora. Ana entrou na rua que levava à base. O que vamos fazer? Acionar a Lúcia Lemos oficialmente. Vitor pegou o celular. E o Dr. Arnaldo, nosso advogado corporativo. Nele eu confio. Precisamos achar esses papéis antes que o Igor os apresente e entender quem mais está envolvido. Chegaram à base. Vitor saiu do carro, inclinou-se na janela. Ana, você foi ótima. Me salvou de um golpe cego. Mas daqui para frente será perigoso. Se quiser voltar para São Paulo, eu não me ofendo. Ana olhou para ele. Pai, eu não sou de abandonar as coisas no meio. Muito menos você. Vitor sorriu, pela primeira vez de forma genuína no dia. Então prepare-se. Temos 3 dias que decidirão o destino da empresa. Ele entrou no prédio. Ana guardou o carro na garagem e ia para a saída quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Ana Oliveira. Uma voz masculina, grave e rouca. Quem fala? Não importa. O que importa é que eu sei quem você é de verdade e sei por que está aqui. Ana parou no meio da garagem. Do que está falando? De que a filha do Valente não deveria se meter onde não é chamada. A voz endureceu. Se não quiser problemas, volte para São Paulo. Hoje, antes que seja tarde. Quem é você? Ana retesou-se. Alguém que está te dando um conselho. O último. A ligação caiu. Ana ficou olhando para a tela. O coração batia forte. Eles sabiam. Alguém do círculo do Igor a descobrira. Ela ligou para o pai. Pai, temos um problema. À noite, Vitor reuniu o círculo íntimo em seu escritório na base. Lúcia Lemos, a chefe da segurança, sentava-se à frente dele com um tablet. Ao lado, o doutor Arnaldo, o advogado, um homem magro de óculos finos. Ana observava da janela. A situação é a seguinte: Vitor pôs as mãos na mesa. Igor Duarte prepara um golpe através de um esquema com investidores chineses. Ele tem documentos comprometedores da contabilidade e alguém sabe que minha filha está aqui como motorista. Lúcia franziu a testa. A ligação foi de um número descartável. Rastrear é impossível, mas o fato da ameaça já é grave. Isso vemos depois, descartou Vitor. O principal é achar os documentos e entender a escala. Lúcia. O que descobriu? Um arquivo-chave da contabilidade da subsidiária Transnorte desapareceu do sistema ontem à noite. Oficialmente, erro técnico. Na prática, alguém com privilégios de administrador o apagou. Quem tem esses privilégios? Perguntou Arnaldo. O contador-chefe, o diretor de TI e o diretor executivo. Lúcia olhou para Vitor. Ou seja, o Igor Duarte. Os backups são feitos às sextas. O último foi feito, mas o arquivo também não está lá. Alguém limpou o rastro antecipadamente. Vitor praguejou baixo. Estão agindo sistematicamente. O que mais? Nádia Silveira, uma das contadoras, foi chamada à sala do Igor na segunda à noite, continuou Lúcia. Saiu pálida, recusou-se a falar. Tentei conversar com ela hoje, ela se esquivou, está apavorada. Arnaldo limpou os óculos. Forçaram-na a assinar algo retroativo, ameaçaram com processo ou problemas familiares.
Precisamos da verdade dela. Vitor levantou-se e andou pela sala. Mas com cuidado. Se o Igor souber que chegamos a Nádia, ele destrói tudo e lança o dossiê imediatamente. Ana virou-se da janela. Eu posso tentar falar com ela. Todos olharam para ela. Você? Vitor desconfiou. Sou uma motorista comum. Ninguém repara em mim. Ana deu de ombros. Posso trombar com ela no refeitório, puxar conversa. Mulheres às vezes confiam mais umas nas outras do que na chefia. Lúcia assentiu pensativa. Faz sentido. A Nádia está com medo de todos, mas com uma colega de nível operacional pode se abrir. Está bem. Vitor voltou à mesa. Tente amanhã. Mas cuidado, Ana. Essas pessoas já te ameaçaram. Não vão parar se sentirem perigo. Eu entendo. A reunião acabou perto da meia-noite. Ana saiu do escritório exausta, mas focada. O dia seguinte seria um novo round onde as apostas subiam a cada hora. Ela chegou ao carro e parou. No para-brisa, sob o limpador, havia um envelope branco. Ana olhou em volta. O estacionamento estava vazio. Apenas postes distantes lançavam círculos amarelos no asfalto. Pegou o envelope e abriu. Dentro, uma única foto, Ana ao volante do Mercedes perto do escritório central. E um bilhete escrito à mão, último aviso. Ana guardou a foto e ligou o motor. Que tentassem parar, lá. A quinta-feira começou com Ana acordando às 5h da manhã com o telefone tocando. Era o pai. Bom dia, ela sentou-se, esfregando os olhos. Ana, tenho reuniões até o almoço. A voz de Vitor parecia cansada. O Ricardo vai me levar. Você precisa ficar na base. Tente se aproximar da Nádia Silveira. A Lúcia disse que ela costuma tomar café no refeitório por volta das 9. Tudo bem. Como você está? Normal. Não dormi direito. Vitor hesitou. Pensei em quantas pessoas podem sofrer se o Igor levar isso adiante. Mais de 800 funcionários, famílias, filhos, hipotecas. Se a empresa for congelada, eles ficam sem salário. Não vamos deixar isso acontecer, disse Ana com firmeza. Espero. Cuidado hoje. Ana levantou-se, tomou banho e vestiu jeans e um suéter simples. Nada de roupas caras ou acessórios. Tinha que parecer uma funcionária comum. Indiferente ao teatro corporativo. Às 8h30, estacionou na base e passou pela portaria. O vigia já a conhecia e apenas acenou. Ana subiu ao refeitório. O local era pequeno, para umas 40 pessoas, com mesas longas e cheiro de café. Havia fila no balcão. Motoristas, pessoal do estoque. Ana pegou uma bandeja com pão na chapa e café, e olhou em volta. Num canto, perto da janela, estava uma mulher de uns 30 anos, magra, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo. À frente dela, uma xícara de café intocada, ela apenas olhava para o nada. Nádia Silveira. Ana a reconheceu pela foto da ficha funcional que Lúcia mostrara. Contadora, 29 anos, na empresa há 4 anos. Histórico impecável. Ana aproximou-se. Posso me sentar? Nádia deu um sobressalto. Olhos vermelhos. Como se tivesse chorado ou passado a noite em claro. Sim, claro. Ela indicou a cadeira vaga. Ana sentou e começou a comer. Ficaram em silêncio por 1 ou 2 minutos. Finalmente, Ana arriscou. Sou a Ana motorista. Sou nova aqui, ainda não conheço todo mundo. Sou da contabilidade. Nádia sorriu fraco. Nádia. Ana tomou um gole de café, observando-a discretamente. Ombros tensos, dedos tremendo na xícara, olhar ausente. Uma mulher à beira de um colapso. Escuta, não quero me meter. Ana baixou a voz. Mas você está bem, parece. Exausta. Nádia virou-se bruscamente para ela, e Ana viu o medo. Um medo visceral. Está tudo bem, disse Nádia rápido demais. Só não dormi bem. Entendi. Ana fingiu acreditar. Fez uma pausa. Sabe, em São Paulo eu passei por algo parecido. Meu chefe me forçava a assinar documentos que eu não entendia. Dizia que era procedimento padrão. Depois descobri que estavam me usando de bode expiatório num esquema fiscal. Nádia empalideceu ainda mais. Suas mãos tremeram tanto que ela teve que largar a xícara. E como? Como você saiu dessa? Procurei um advogado. Ana olhou fixamente nos olhos dela. Contei tudo. Descobri que se você confessa primeiro e dá as provas, você é protegida. Quem se ferra é quem organizou tudo. Nádia cobriu o rosto com as mãos. Os ombros começaram a sacudir.
Chorava sem som. Ana olhou em volta. Ninguém prestava atenção. Ela aproximou-se e pôs a mão no ombro de Nádia. Ei, calma. Respira. Vai ficar tudo bem. Não vai. Nádia balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Eles me forçaram. Eu assinei. Meu Deus, o que eu fiz? O que você assinou? Perguntou Ana suavemente. Nádia olhou para ela, desesperada. Ordens de pagamento. Retroativas. Para empresas de fachada. Disseram que era para a otimização fiscal, que todo mundo fazia. E depois? O doutor Igor ameaçou. Se eu contasse a alguém, ele faria tudo cair sobre mim. Fraude e desvio. 5 anos de cadeia. Minha filha ficaria sem mãe. Ana sentiu um aperto no peito. Você tem uma filha? Ela tem 4 anos. Nádia inspirou fundo. Crio ela sozinha. O pai foi embora quando ela tinha 6 meses. Se eu for presa, ela fica com minha avó, que tem 72 anos. Como elas vão viver? Ana segurou a mão dela. Ouça bem. Estão te usando. É o esquema clássico: forçar a assinatura, intimidar e depois descartar. O Igor não vai te proteger. Você é só uma ferramenta para ele. Eu sei, sussurrou Nádia. Eu entendo, mas o que eu posso fazer? Se eu for ao Valente, o Igor descobre e manda os documentos para a Receita na hora. Vou ser presa antes de conseguir explicar. E se você falar a verdade e for protegida? Ana apertou a mão dela com mais força. Se eu te disser que há pessoas que podem te ajudar? Nádia olhou para ela com desconfiança. Quem é você? Por que está falando isso? Ana hesitou. Risco. Um risco enorme. Mas era agora ou nunca. Sou a Ana Valente, filha do Vitor Valente. Oliveira é o sobrenome da minha mãe. Nádia estancou, olhos arregalados. Você é a filha dele? Sim. E estou aqui justamente porque o Igor prepara um golpe contra o meu pai. Já sabemos da reunião com os chineses, dos documentos, da ameaça. Mas precisamos de provas e testemunhas. Precisamos de você. Nádia recuou, puxando a mão. Não, eu não posso. Você não entende com quem estamos lidando. O Igor tem contatos, dinheiro, gente perigosa. Ele vai me esmagar. Só se você estiver sozinha, afirmou Ana. Mas se estiver conosco, terá proteção. Advogados, segurança, o próprio Valente. Não vamos te abandonar. Por que eu deveria acreditar em você? A voz de Nádia falhava. Ana pegou o celular e discou para o pai. Ele atendeu de imediato. Ana? Pai, estou com a Nádia Silveira. Ela está com medo. Diga a ela que vamos protegê-la. Ana passou o telefone para Nádia. Vitor ficou em silêncio um segundo, depois falou num tom calmo e seguro. Nádia, aqui é o Vitor Valente. Minha filha tem razão. Se você contar a verdade, eu garanto proteção total, jurídica, financeira e física. Vamos garantir que os culpados sejam os organizadores, não você. Dou minha palavra de honra. Nádia olhava para Ana, os lábios tremendo. E se? E se não der certo? Então eu pessoalmente contratarei os melhores advogados e sustentarei sua filha até a maioridade dela. Vitor falava com peso. Mas tenho certeza de que vai dar certo, porque temos fatos e tempo. Só precisamos da sua ajuda. Nádia cobriu o rosto novamente. Mas desta vez, Ana percebeu que não era medo, era alívio. Tudo bem, sussurrou Nádia. Eu conto tudo. Só protejam minha filha, por favor. Protegeremos, prometeu Vitor. Ana vai te passar o contato da Lúcia Lemos. Hoje à noite, vá à minha casa. Lá é seguro. Conversaremos com calma. Ele desligou. Ana guardou o celular. Você fez a escolha certa. Espero. Nádia limpou as lágrimas. Meu Deus, como eu estava cansada de ter medo. Terminaram o café e trocaram números. Nádia levantou-se, ajeitou o cabelo. Preciso trabalhar. Tenho um relatório para entregar. Força. Ana apertou a mão dela uma última vez. À noite resolvemos tudo. Nádia saiu. Ana ficou sentada olhando para a janela. A primeira etapa fora concluída. Agora era ir até o fim. Levantou-se para sair e o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Vi você falando com a Silveira. Menina esperta, mas não o suficiente para vencer. Última chance. Vai embora hoje ou vai se arrepender. Ana percebeu que fora vigiada ali mesmo, no refeitório. Alguém do Igor estava por perto.
Ela olhou em volta. O corredor estava vazio. De baixo vinham vozes e batidas de porta. Ana ligou para Lúcia. Lúcia, acabei de receber outra ameaça. Alguém nos viu no refeitório. Droga, disse Lúcia. Eles têm olhos na base. Onde você está? Segundo andar. Vá para a garagem, entre no carro e saia daí. Não pare. Vou avisar o Vitor. Nos vemos na casa dele à noite. Entendido. Ana desceu rápido para a garagem. O coração martelava. Entrou no seu carro, ligou o motor e saiu. Pelo retrovisor, viu o Toyota Camry azul marinho. Estavam seguindo-a de novo. Ana apertou o volante e acelerou, cortando o caminho por ruas laterais até ter certeza de que os despistara. Só então respirou. À noite, Ana levou Nádia à casa do pai. Foram em silêncio. Nádia estava nervosa. Na porta, Lúcia Lemos já esperava com um notebook e gravador. Vitor as recebeu na sala. Estava sem paletó, mangas da camisa dobradas. Parecia exausto, mas resoluto. Entrem, sentem-se, ele indicou o sofá. Nádia, quer um chá, café? Água, por favor, pediu Nádia baixo. A governanta trouxe água. Nádia bebeu com as mãos trêmulas. Estou pronta para contar. Lúcia ligou o gravador. Comece do início. Quando isso começou? 3 semanas atrás. O doutor Igor me chamou à sala dele. Disse que eu precisava assinar ordens de pagamento para a Transnorte. Disse que eram urgentes para fornecedores, e que o contador-chefe estava de licença. E você assinou? Sim. Achei que fosse normal. Ele é o diretor executivo. Assinei 7 documentos. 2 dias depois, ele me chamou de novo e mostrou cópias, mas as datas eram do ano passado e os valores eram muito maiores. Eu me assustei, disse que não assinei aquilo. Ele riu e disse: assinou sim, aqui está a sua assinatura e o carimbo. Ele disse isso explicitamente? Perguntou Vitor. Sim. E depois acrescentou: se você contar a alguém, esses papéis vão para a Receita e você será presa por fraude e desvio. Me mostrou os artigos da lei. Eu comecei a chorar, falei da minha filha. Ele disse: pense nela, quer que ela cresça sem mãe. Lúcia anotava sem desviar o olhar. Esses documentos, para onde iriam? Não sei ao certo. Mas ouvi o Dr. Igor ao telefone com alguém. Falava sobre uma garantia contra o velho, e que, quando os chineses chegassem, ele assinaria o que fosse preciso para não ser preso. Quando foi isso? Anteontem. Vitor levantou-se e andou pela sala. Então o plano era esse: me acuar com o dossiê na reunião com Jiang Wei, me forçar a assinar a transferência dos ativos e depois assumir a empresa. Parece que sim. Lúcia olhou para Nádia. Sabe de mais alguém envolvido? O Cláudio Rocha, do setor de compras. Ele que trazia os papéis. E alguém do TI, que apagou os arquivos. Não sei o nome, mas o Cláudio disse ao Igor na segunda que o Serjão já tinha limpado tudo. Serjão, do TI, murmurou Lúcia no notebook. Temos 2 Sérgios lá. Vou verificar. Nádia bebeu mais água. As mãos já não tremiam tanto. Eu quero consertar isso. O que eu faço? Vitor sentou-se à frente dela. Primeiro, amanhã você vai trabalhar normalmente. Não mude nada no comportamento. O Igor não pode suspeitar que conversamos. Segundo, se ele te chamar de novo, concorde, mas nos avise imediatamente. Vamos monitorar cada passo dele. E se ele perceber? Não vai, garantiu Lúcia. Você vai agir como a vítima acuada que ele acha que você é. É sua melhor proteção agora. Nádia assentiu. Pela primeira vez, havia esperança no rosto dela. E o último passo, Vitor inclinou-se. Precisamos de uma prova pública. Um momento em que o Igor diga algo comprometedor na frente de testemunhas ou faça algo que não possa negar. Você está disposta a ajudar? Estou. Nádia soltou o ar. Diga-me como. Ainda não sei, admitiu Vitor. Mas vamos bolar algo. O importante é que agora você não está sozinha. A reunião terminou 1 hora depois. Nádia foi embora de táxi. Ana, Vitor e Lúcia ficaram na sala. Amanhã o Dr. Arnaldo vem cedo, disse Vitor. Vamos traçar a estratégia. Temos uma testemunha e fatos. Agora precisamos jogar as cartas certas. E o Cláudio Rocha? Perguntou Ana. Nádia disse que ele está envolvido. O Rocha é o elo fraco, disse Lúcia. É um subordinado. Se for apertado do jeito certo, entrega o Igor sem piscar. Só precisamos de um trunfo.
Vamos achar, disse Vitor. Lúcia saiu. Ana ficou com o pai perto da lareira. Pai, você não tem medo? Perguntou ela baixo. Vitor olhou para as chamas. Tenho. Claro que tenho. É minha empresa, minha vida. Se perdermos, perco tudo. Mas sabe o que eu entendi, nesses dias? O quê? Que o mais importante não é o dinheiro ou o status, mas as pessoas ao lado. Você veio para cá, se arriscou. A Nádia decidiu falar mesmo morrendo de medo. A Lúcia e o Arnaldo não trabalham por bônus, mas porque acreditam no que é certo. Isso é o valor real. Ana o abraçou pelos ombros. Vamos conseguir, pai. Vamos sim. Ele segurou a mão dela. O celular de Ana vibrou. Mensagem de número desconhecido. O Cláudio quer te encontrar. Amanhã, 70, no posto desativado da rodovia. Venha sozinha. Última chance. Ana mostrou ao pai. Vitor franziu a testa. É uma armadilha ou a chance de tirar o Rocha da jogada. Ele pode estar querendo pular do barco. Talvez. Ou talvez o Igor o mandou para ver o que você sabe. Mas não temos escolha. Você vai? Vou. Mas a Lúcia vai estar por perto no carro de apoio. E em contato constante. Fechado. Ana subiu para o quarto, mas o sono não vinha. Onde estava a chave desse quebra-cabeça? Talvez amanhã estivesse nas mãos dela. A sexta-feira começou com uma neblina densa, que envolvia a cidade de tal forma que a visibilidade não passava de 10 metros. Ana saiu de casa às 6h30. Lúcia a seguia num Mazda cinza discreto, mantendo distância. O posto desativado na rodovia era um lugar lúgubre. Bombas enferrujadas, janelas quebradas, asfalto rachado. O lugar ideal para um encontro clandestino. Ana estacionou e desligou os faróis. Lúcia parou a 50 metros, escondida atrás de um outdoor caído. Ana usava um ponto eletrônico no ouvido. Estou no local, sussurrou Ana. Estou te vendo, respondeu Lúcia. Se houver problema, chego em 20 segundos. Passaram-se 5 minutos. 10. A neblina dissipou-se levemente. De repente, um Audi preto surgiu do cinza. Parou em frente ao carro dela. Dele saiu um homem de uns 40 anos, casaco escuro e jeans. Cláudio Rocha. Ana o reconheceu. Chefe de compras, movimentos nervosos. Ele olhou em volta, e foi até o carro dela. Ana baixou o vidro. Oliveira, certo, entre. Rocha sentou-se no banco do passageiro. Cheirava a cigarro e perfume barato. Suas mãos tremiam. Temos pouco tempo, falou rápido, olhando pelo retrovisor. O Igor não sabe que estou aqui. Se souber, ele me mata. Por que decidiu vir? Ana virou-se para ele. Por que eu não assinei para isso, disse ele nervoso. Quando Igor propôs o esquema, disse que era otimização. Mudaram os papéis para conseguir contratos melhores com os chineses. Todo mundo ganharia. Eu aceitei. Fui burro. E o que mudou? Mudou quando entendi a escala. Rocha acendeu um cigarro com mãos trêmulas. O Igor não quer só ganhar dinheiro, ele quer tomar a empresa toda. O Valente é um obstáculo que ele quer remover. E todos nós somos testemunhas descartáveis. Descartáveis como? Ontem ele me disse que, após o negócio com os chineses, haveria uma limpeza. Documentos destruídos, todos que sabem de algo demitidos por justa causa. E se alguém falar, ele dá um jeito de calar. Me mostrou um dossiê sobre mim. Tem tudo, minhas dívidas, empréstimos, até o processo que minha ex-mulher moveu há 3 anos. Disse, se eu quiser, você vai preso por desvio ou agressão. Escolha. Ana sentiu o estômago embrulhar. Ele está chantageando você. Todos nós. A Nádia, com a cadeia e o filho. O Sérgio do TI, com um rolo do irmão dele que está incondicional. Eu, com o dossiê. Ele tem um trunfo contra cada um, e contra o Valente tem os papéis falsos da Transnorte. Rocha balançou a cabeça. Pagamentos para empresas fantasma supostamente por ordem do Sr. Vitor. A Nádia assinou, mas as datas foram mudadas. Parece que o Valente montou um esquema de caixa 2 a 1 ano. Se isso chegar na receita, ele pega a cana brava. Mas é falsificação. Tente provar. Rocha sorriu amargo. Assinaturas reais, carimbos reais. Perícia não pega nada. E enquanto ele se defende, a empresa é congelada e o Igor compra tudo a preço de banana. Ana apertou o volante. O que você quer de mim? Proteção. Rocha olhou-a nos olhos. Estou disposto a depor, entregar todos os documentos que tenho, gravações de conversas.
Mas quero garantias de que não serei preso e que o Igor não vai me pegar. Vou passar isso para o meu pai. Ele. Não ao seu pai, interrompeu Rocha. Quero que ele mesmo ouça. Agora. Ou eu desapareço e vocês nunca mais me acham. Ana olhou para ele, depois apertou um botão no celular. Vitor atendeu na hora. Ana, como está aí? Pai, vou colocar no viva voz. O Cláudio Rocha está aqui e quer falar. Houve uma pausa curta. Estou ouvindo, senhor Cláudio. Rocha inclinou-se para o telefone. Certo. Vitor, eu participei do esquema do Igor, falsifiquei papéis de compras, ajudei na contabilidade, mas eu não sabia que ele queria tomar a empresa. Achei que era só otimização, agora ele me chantageia. Estou disposto a testemunhar e entregar as provas em troca de proteção e imunidade. Vitor silenciou por alguns segundos. Que tipo de provas você tem? Conversas no WhatsApp. Gravações de 3 reuniões onde ele discute o esquema, e cópias dos papéis originais com anotações de quais datas foram mudadas. E o mais importante, eu sei onde o Igor guarda os originais do dossiê contra o senhor. No cofre da sala dele. Sabe a senha? Não. Mas sei quando ele abre. Todo dia às 20h, quando todos saem. Ele confere o conteúdo antes de ir embora. Vitor soltou o ar. Está bem. Eu dou as garantias. Você depõe, entrega o material e nós garantimos sua segurança e lutamos para que as acusações sejam retiradas por colaboração. Mas se nos trair. Não vou trair, cortou Rocha. Só quero sair dessa vivo. Então hoje à noite vá à minha casa. Ana te dá o endereço. Vá sozinho. Estarei lá. Rocha saiu do carro e sumiu na neblina. Ana respirou fundo. Lúcia, ouviu tudo? Sim, respondeu a chefe de segurança no ponto. Parece que ele fala a verdade. Está apavorado demais para mentir. Espero. Ana ligou o motor. Voltando. À noite, na casa de Vitor, estavam todos. Rocha trouxe um pendrive e impressões. Arnaldo estudava tudo. Lúcia gravava o depoimento. A reunião com Jiang Wei foi remarcada para segunda-feira, constatou Arnaldo. O Igor planeja apresentar o dossiê lá mesmo, na frente dos investidores. Ou o senhor assina o contrato de transferência, ou os documentos vão para a Receita. Chantagem pura. Vitor olhava para a escuridão lá fora. Mas agora sabemos o plano. Saber não basta, disse Lúcia. Precisamos neutralizar. Se o dossiê chegar na Receita, mesmo falso, gera investigação. A empresa para por 3 meses. É o fim. Precisamos tirar os papéis do cofre antes, sugeriu Ana. Não. Vitor interveio. Arrombar cofre é crime. Se formos pegos, viramos os bandidos. Precisamos de outra estratégia. Arnaldo batucou os dedos na mesa. Provocar o Igor ao erro. Forçá-lo a mostrar as cartas publicamente perante testemunhas que ele não controla. Como? Na reunião com os chineses. Arnaldo ergueu os olhos. Sabemos que o Igor quer chantagear o senhor lá. Mas e se montarmos uma armadilha? Convidamos não só o Jiang Wei, mas testemunhas independentes, como um auditor externo ou representante do banco parceiro. O Igor não faria isso na frente de estranhos, objetou Rocha. Fará se estiver convencido de que tem o controle total. Senhor Vitor, o senhor terá que atuar, fingir que está quebrado, pronto para ceder a tudo para evitar o escândalo. Ele vai relaxar e cometer o erro. Vitor virou-se. Sugere um teatro? Exatamente. Um teatro onde o Igor pensa que é o diretor. Mas é o ator sendo filmado. Lúcia ergueu a sobrancelha. Não dá para instalar câmeras na sala. Ele vai varrer o local. E se a câmera estiver em alguém presente? Ana olhou para Arnaldo. Câmera escondida numa caneta ou abotoadura. É possível, assentiu Lúcia. Tem o equipamento. Mas precisamos de alguém que o Igor não suspeite. O Ricardo, disse Vitor. Meu assistente. Ele está sempre nas reuniões, tomando notas. O Igor está acostumado com ele. Confia no Ricardo Vorsa? Perguntou Lúcia. Totalmente. Então é ele. O Ricardo filma tudo. O senhor faz o papel de derrotado. O Igor apresenta a chantagem pensando que venceu. E nós pegamos a gravação. Com isso, qualquer tribunal nos dá ganho de causa. E os chineses? Perguntou Ana. O Jiang Wei vai perceber que foi usado. Jiang Wei é um empresário. Vitor sorriu. Quando vir que o negócio é tóxico e que o parceiro dele é um chantagista, ele recua. Reputação para eles é tudo. Não vai querer escândalo.
Rocha ouvia tudo calado. Eu? Agirá normalmente, disse Lúcia. Vá trabalhar, cumpra as ordens dele. Nenhuma palavra sobre este encontro. Se ele perguntar algo, seja evasivo. Você está com medo, essa é sua função. Eu consigo. E o último detalhe: Vitor levantou-se. Na segunda, quando Igor apresentar o dossiê, quero que a Nádia Silveira também esteja lá. Todos ficaram atônitos. Por quê? Porque o Igor a usou como arma. E quando ele estiver se vangloriando de como foi esperto, a Nádia vai se levantar e contar a verdade. Na frente do Zhang Wei, do Ricardo, da câmera. Será a ruína dele. Arnaldo assentiu. Arriscado, mas impactante. A Nádia topo? Vou perguntar, disse Ana. Acho que sim. Então temos um plano. Vitor impertigou-se. Segunda, 14h, no escritório central. Ricardo com a câmera. Nádia pronta para depor. Eu faço o papel de acuado. O Igor mostra as cartas e nós o pegamos. E se ele não cair, sussurrou Rocha. Se ele desconfiar, perdemos tudo, admitiu Vitor. Mas não temos outra chance. A sala ficou em silêncio. A sorte estava lançada. A segunda-feira decidiria tudo. A segunda-feira amanheceu ensolarada. O céu estava azul, sem nuvens, o que parecia um bom sinal. Ana acordou às 6h. Não havia mais sono, apenas a expectativa. Tomou banho e vestiu uma calça social preta e camisa branca. Hoje era motorista, como em toda a semana. Mas, pela primeira vez, o papel não parecia um disfarce, mas parte de uma grande missão. Às 7h30, o pai ligou. Bom dia. Pronta? Pronta, respondeu Ana. Como você está? Normal. O Ricardo já está aqui. Testamos a câmera. A Lúcia trouxe uma abotoadura com microcâmera. Qualidade ótima. Arnaldo revisou tudo. Nádia confirmou que virá. Então tudo conforme o plano. Até agora. Esperamos você às 9h. Ana chegou à casa do pai em 20 minutos. Vitor esperava com Ricardo. O assistente parecia focado. Na abotoadura esquerda, um brilho quase imperceptível de uma lente minúscula. Funciona? Perguntou Ana. Testamos 3 vezes, disse Ricardo. Grava direto para a nuvem em tempo real. Se acontecer algo com a peça, o material está salvo. Ótimo. Vamos. Ana os levou ao escritório central. No caminho, silêncio. Chegando perto, Vitor falou. Ricardo, lembra do seu papel? Sim, senhor. Sentado, tomando notas, gravando tudo, sem interferir, apenas observando. Correto. E não fique nervoso. O Igor não pode desconfiar. Chegaram às 13h30. Ana estacionou e abriu a porta para o pai. Vitor saiu. Ajeitou a gravata. A última vez, disse ele baixo. A última vez que deixo alguém me ameaçar na minha própria empresa. Subiram ao 4º andar. A sala de reuniões estava pronta. Igor Duarte esperava perto da janela, falando ao telefone. Ao ver Vitor, sorriu e desligou. Senhor Vitor Valente, boa tarde. Fico feliz que tenha vindo. Boa tarde, Igor. Vitor apertou a mão dele. A voz era firme, mas Ana via a tensão nos ombros dele. O senhor Zhang chega em 5 minutos. Igor indicou a mesa. Sentem-se. Espero que hoje resolvamos tudo, e assinemos o contrato. Veremos. Vitor sentou-se na cabeceira. Ricardo acomodou-se ao lado, abriu o notebook. Às 14h, a porta se abriu e Zhang Wei entrou com seus assessores. Senhor Valente, ele cumprimentou. Bom revê-lo. Igualmente. Todos se sentaram. Igor abriu uma pasta. Bem, senhores, temos a versão final do contrato da Joint Venture. Tudo acordado, resta assinar. Zhang Wei pegou o documento e começou a ler. Igor inclinou-se para Vitor. Senhor Vitor, entendo que precise de tempo, mas tempo é um luxo que não temos. Os investidores esperam a decisão hoje. Eu entendo, disse Vitor. Mas tenho dúvidas sobre a gestão. Pelo contrato, o controle passa para a Joint Venture. Ou seja, eu perco o comando da Rota Norte. Não perde, compartilha, corrigiu Igor com um sorriso. É uma parceria. Vocês ganham investimento e escala. Não é vantajoso? É vantajoso, concordou Vitor. Se os parceiros jogarem limpo. Igor retesou-se por um instante. O senhor duvida da nossa honestidade? Duvido de condições que parecem boas demais para serem verdade. Preciso de garantias. Zhang Wei ergueu a cabeça. Que tipo de garantias, senhor Valente?
De que não é uma tentativa de tomada hostil, disse Vitor diretamente. De que sob belas palavras não há um plano para me expulsar do negócio que construí há 40 anos. Houve um silêncio pesado. Igor e Zhang Wei se entreolharam. Finalmente, Igor pôs as mãos na mesa. Senhor Vitor, vamos falar francamente. O senhor tem problemas. Problemas sérios com a documentação da subsidiária Transnorte. Eu sei disso. E se esses papéis chegarem à Receita Federal, o senhor enfrentará um processo criminal. Vitor empalideceu. Ricardo permaneceu imóvel, mas a câmera gravava tudo. Do que você está falando? De pagamentos fictícios. Igor tirou folhas da pasta. Aqui estão ordens de pagamento no valor de 8 milhões de reais. Empresas de fachada. Caixa 2. Tudo assinado pelo senhor. Datas do ano passado. Crime de sonegação e fraude. Até 5 anos de reclusão. Ele colocou os papéis na frente de Vitor. Vitor pegou-os com mãos trêmulas. Isso é falsificação. Eu não assinei isso. Assinou sim. Igor sorriu com frieza. Aqui está sua assinatura. O carimbo. A perícia vai confirmar. E enquanto o senhor prova o contrário, o que levará anos, sua empresa desmorona. Funcionários sairão, clientes fugirão, os ativos perderão valor. Zhang Yi ouvia tudo, o rosto impenetrável. O que você sugere? Perguntou Vitor com voz rouca. Sugiro um acordo. Igor inclinou-se. O senhor assina o contrato com nossos parceiros. Transfere o controle. Permanece como sócio nominal. Recebe seus dividendos. E esses papéis? Eles desaparecem. Sem receita. Sem processo. Todos felizes. E se eu recusar? Então amanhã cedo as cópias estarão no Ministério Público. Igor deu de ombros. Na polícia, na imprensa. Sua reputação acaba. A empresa acaba. O senhor vai preso. A escolha é sua. Vitor ficou imóvel. Ricardo continuava gravando. A abotoadura registrava cada palavra da chantagem. Finalmente, Vitor ergueu a cabeça. Me dê um minuto para pensar. Claro. Igor recostou-se, vitorioso. Ele achava que ganhara. Vitor levantou-se e saiu da sala por um instante. Ana estava no corredor. Viu o rosto dele, pálido mas determinado. Agora, sussurrou ele. 5 minutos depois, a porta da sala de reuniões abriu-se e Nádia Silveira entrou. Estava pálida, mas caminhava com firmeza. Atrás dela, o doutor, Arnaldo com uma pasta. Igor saltou da cadeira. O que é isso? Quem são essas pessoas? Esta é a Nádia Silveira, sua contadora, disse Vitor calmamente, reassumindo seu lugar. E este é o doutor Arnaldo, meu advogado. Eles estão aqui para contar a verdade. Que verdade? Igor empalideceu. Nádia aproximou-se da mesa, apoiando as mãos no tampo para não tremer. A verdade de que, 3 semanas atrás, o senhor me forçou a assinar ordens de pagamento, e depois alterou as datas e valores. A verdade de que o senhor me chantageou ameaçando me prender e tirar minha filha de mim. A verdade de que esses papéis ela apontou para a mesa são uma fraude organizada pelo senhor para roubar a empresa. Igor recuou. Isso é mentira. Ela está mentindo. Não. Arnaldo abriu a pasta. Aqui estão os depoimentos da senhora Nádia, registrados em cartório. Temos gravações de suas conversas entregues pelo Cláudio Rocha. Temos os históricos de mensagens. E temos o rastro das empresas fantasma que estão em nomes de laranjas ligados ao senhor. Zhang Wei levantou-se. Senhor Duarte, o que significa isso? Igor calou-se, o rosto crispado. Significa que o senhor foi usado, senhor Zhang. Vitor olhou para o chinês. Igor Duarte queria tomar minha empresa usando o investimento de vocês como fachada. Ele planejava me expulsar com chantagem, assumir o controle, e depois, possivelmente descartar vocês também. Zhang Wei virou-se para Igor. Os olhos do chinês eram frios como gelo. Isso é verdade? Não, é tudo mentira. Uma armação. Igor recuou para a parede. Vitor, você ficou louco. Está destruindo um negócio bilionário por causa do delírio de uma contadora assustada. Delírio? Nádia deu um passo à frente, a voz cheia de fúria. O senhor me ameaçou. Disse que tiraria minha filha de mim. Me forçou a assinar papéis que destruiriam minha vida. Isso não é delírio, é crime. Temos testemunhas, gravações e documentos, acrescentou Arnaldo. Amanhã cedo entregaremos tudo às autoridades.
O senhor responderá por falsidade ideológica, chantagem e tentativa de estelionato. Igor olhou para eles, a respiração ofegante. De repente, tentou correr para a porta, mas lá já estava Lúcia Lemos com 2 seguranças. Eu sugeriria que ficasse, disse ela secamente. Tentar fugir só piora as coisas. Igor parou, o rosto deformado pelo ódio. Vocês vão se arrepender. Eu tenho contatos, advogados. Vou processar todos vocês. Tente. Vitor levantou-se e foi até ele. Mas saiba que os 800 funcionários desta empresa, que você queria jogar na rua por ganância, não esquecerão quem você é. E eu também não. Igor baixou os olhos. Lúcia, leve o senhor Duarte até a sala dele, ordenou Vitor, que ele pegue seus pertences. Amanhã quero o pedido de demissão por escrito, ou entramos com a denúncia criminal imediatamente. Lúcia levou Igor. A porta fechou-se. Um silêncio profundo tomou a sala. Zhang Wei sentou-se lentamente. Senhor Valente, peço desculpas, não sabíamos com quem estávamos lidando. Eu entendo, assentiu Vitor. E não guardo rancor. O senhor foi usado tanto quanto eu. Nossa proposta de investimento continua de pé? Zhang Wei uniu as mãos. Sim, mas em termos honestos, sem chantagem, uma parceria onde ambos ganham. Vou considerar, disse Vitor estendendo a mão. Mas agora, nos meus termos. Eles apertaram as mãos. Zhang Wei saiu com seus assessores. Ficaram na sala Vitor, Ricardo, Nádia, Arnaldo e Ana, que entrou logo depois. Nádia desabou numa cadeira, cobrindo o rosto. Acabou, sussurrou ela. Realmente acabou. Vitor sentou-se ao lado dela, pondo a mão em seu ombro. Você foi muito corajosa. Obrigada. Eu só não queria mais ter medo. Nádia limpou as lágrimas. Agora não precisará. Vitor levantou-se. A partir de amanhã, você terá uma promoção e proteção contra qualquer pressão. Nádia olhou atônita para ele. Ok. Você provou sua integridade e coragem. Vitor sorriu. À noite, todos haviam partido. Ana esperava o pai no carro. Ele chegou e sentou-se. Ficaram ali, sem pressa. A semana acabou, disse Vitor. Você ganhou a aposta. Nós 2 ganhamos, corrigiu Ana. Ele olhou para ela com ternura. Sabe, eu achei que tinha te criado para ser forte, mas descobri que eu simplesmente não tinha visto o quão real você é. Ana sorriu. Pai, sem sentimentalismo agora. Você agora tem que implementar minhas propostas de digitalização. Vitor riu, de forma sincera e profunda. Combinado. Mas aos poucos. E você será a consultora. Será. Ana ligou o motor. Para onde vamos? Para casa, disse Vitor recostando-se. E desta vez, pegue o caminho mais longo. Temos tempo. Ana pegou a estrada. A cidade os recebia com luzes noturnas, o ar morno e a sensação de que o pior passara. A semana que começara com um desafio e se tornara uma batalha, terminava com vitória. Não apenas uma vitória sobre Igor, mas uma vitória sobre o medo, a mentira e a injustiça, e isso valia mais do que qualquer faturamento.